Olá novamente, tudo bem pessoal? Voltando aí a falar sobre óptica geométrica, vamos agora falar sobre percepção das cores. Mais especificamente, tocar no conceito de ondas eletromagnéticas, né? Na verdade, um conceito que é o conceito da luz, e a percepção dessas ondas eletromagnéticas pelo olho humano. Então vamos lá. Esse quadrinho, essa figura aí, mostra para a gente uma descrição de uma onda eletromagnética se propagando no espaço. Tá? E, na verdade, se propaga no tempo também. Ondas eletromagnéticas, como qualquer onda, né, são perturbações periódicas, né, que evoluem ao longo do tempo e do espaço. A pergunta é, o que é essa perturbação para a onda eletromagnética? Né? O que exatamente está ondulando, né, ou variando no espaço? É justamente o seu campo magnético e o campo elétrico, que estão representados nessa figura aqui. O campo magnético, ele começa com uma certa intensidade, então esse gráfico é de intensidade, né, do campo. Ele vai aumentando a intensidade, depois diminui a intensidade. Vai aumentando a intensidade, diminui a intensidade. Então você tem uma variação aqui de intensidade de um campo, ao mesmo tempo que você tem a variação da intensidade do outro campo. Note que o campo elétrico está aqui na vertical, no plano vertical, ele é perpendicular à variação do campo magnético. Tá? E o conjunto desses dois campos, né, variando no espaço e no tempo, é o que resulta como uma onda eletromagnética. Uma das características das ondas, né, não só eletromagnética, mas como todas as ondas, né, são seu comprimento de onda e sua frequência. O comprimento de onda é uma característica espacial. Exemplo, se você está aqui com o campo magnético com valor zero, onde que ele vai ter novamente esse valor zero com a mesma configuração? Né? Por exemplo, valor zero e aumentando. É exatamente depois que ele faz esse ciclo aqui completo. Então, essa distância espacial aqui para esse ciclo é chamada de comprimento de onda. Agora, o número de ciclos que ele faz, ou de voltas, por unidade de tempo, já é uma característica temporal, que é chamada de frequência. Para uma mesma velocidade, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Na verdade, isso é uma característica que a gente vai ver no próximo trimestre, quando estudarmos ondulatório. Então, o que a gente tem aqui do lado é o espectro das ondas eletromagnéticas, não só da parte que o olho humano consegue perceber, o olho humano que não tem nenhuma anomalia, por exemplo, daltonismo. Então, esse espectro aqui indo do vermelho, né, até o violeta, ele é caracterizado, né, por nossa percepção. A gente está vendo cor vermelha aqui, você viu uma cor violeta aqui, mas o que a onda eletromagnética tem de verdade, né, o que caracteriza essa onda, não são só as cores, porque a cor tem a ver exatamente com a nossa percepção. Né? Se o olho não é humano, ele não vai mais ver essas cores do jeito que nós vemos. Existem animais que enxergam, por exemplo, o vermelho, animais que enxergam o ultravioleta. Então, o que caracteriza realmente uma onda eletromagnética são seus comprimentos de onda, que nessa escala aqui, ó, né, nessa faixa, né, que foi colocada aqui, tem, por exemplo, onda de rádio, vai começar com um comprimento de onda muito grande, 100 metros, depois vai diminuindo, diminuindo, e vai chegar na ordem até de 0,0001 nanômetros. Tá? Lembrar que o nanômetro é exatamente 10 a menos 9 metros. Então, indo das ondas de rádio, né, para os raios X e raios gama, tá? A tendência aqui é diminuir comprimento de onda com uma frequência inversamente proporcional e aumentar a frequência. Então, as ondas mais energéticas, né, têm frequência mais alta. E lembrar, o espectro das ondas eletromagnéticas praticamente é composto de ondas que não são da faixa do visível. Na verdade, isso aqui tudo é luz, só que luz que o olho humano não consegue enxergar. Ele só vai enxergar essa faixazinha aqui, que compreende, né, do vermelho até o violeta, né, esses comprimentos de onda aqui, né, aqui é 300
por volta de quase 400, aqui chega mais ou menos 800 nanômetros. Em termos de frequência, aqui seria por volta de 4 vezes 10 a 14 Hz. E aqui por volta de 8 vezes 10 a 14 Hz. São frequências da faixa do visível. E são as frequências que podem sensibilizar o olho humano. Não é? Fora dessa faixa aqui, a gente não é sensibilizado. É bom lembrar que existe casos hiper raros de mulheres que possuem a capacidade de enxergar cores diferentes, né, da grande maioria, porque elas têm mais células fotossensíveis, né, ou mais tipos de células fotossensíveis do que o normal, mas isso é muito raro. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Como que é a percepção dessas ondas eletromagnéticas no olho humano? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que aonde vai acontecer a recepção dos raios solares, né, ou dos raios de luz, não só solar, né, mas dos raios de luz, ou das ondas eletromagnéticas, né, no olho humano, e depois vai ser processado, né, como imagem, como percepção. Essa região é a região da retina, né? E na região da retina a gente tem dois tipos de células fotossensíveis, né? São os bastonetes e os cones, né? Então, os bastonetes eles são responsáveis pela diferenciação do claro escuro, da luminosidade. Animais noturnos, por exemplo, eles têm muito mais muito mais bastonetes do que cones. Por quê? Porque os cones são responsáveis por percepção das cores. A impressão cromática está nos cones, não nos bastonetes. E os bastonetes ele ficam mais na periferia da retina. Por isso que muitos animais noturnos têm olhos maiores. Os elementos que são responsáveis pelas cores, né, que são os cones, eles são mais concentrados no centro da retina. Então vamos lá. Quais tipos de cones, né, nós temos no olho humano que não tem anomalia nenhuma? Então você vai ter um cone que é responsável, né, por ter uma excitação máxima no azul, né, desde que seja excitado, né, por comprimentos, né, que vão conseguir excitá-lo. E notem, você não é só o azul. Vocês vão notar aqui o seguinte: esse gráfico ele tem no eixo X comprimento de onda em nanômetro, e no eixo Y aqui a sensibilidade, né, desses comprimentos, então a sensibilidade espectral. Então, o cone que é responsável pelo azul não é que é o cone azul. Esse cone aqui ele pode ser sensibilizado por um comprimento de onda que não corresponde ao azul. Por exemplo, se eu chegar num comprimento de onda que está entre 450 e 500, olha só, ele vai sensibilizar um pouco vermelho, um pouco verde e mais o azul. E a percepção seria a mistura nas proporções corretas, né? E você teria essa sensação de cor aqui, um azulado um pouco mais claro. Agora, se você tiver, por exemplo, se um raio de luz chegar mais ou menos com um comprimento de 450, aqui, ó, ele vai sensibilizar apenas esse cone, muito pouco esses aqui. Então você vai ter uma sensação de percepção de azul. Então a gente tem um cone para o azul, um cone para percepção maior, né, em termos de pico no verde, e um cone que vai ter o pico aqui no vermelho. Tá? Então, esses três cones dão as sensações de cores. Todo o espectro. Né? Então, você tem aqui desde o vermelho, frequência baixa, comprimento alto, até a maior frequência que a gente pode visualizar aqui do violeta e baixo comprimento de onda. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Digamos que chega ao olho humano um raio que eu vou chamar agora de monocromático, amarelo. O que significa ser monocromático amarelo? Que ele só tem um comprimento de onda. Digamos que esse comprimento de onda seja por volta de 560 nanômetros. Não temos cones especificamente para o amarelo. Tá? Mas quando chegar um raio aqui, com esse comprimento de onda, você vai ver exatamente o que está sensibilizando, e está sensibilizando em igual proporção, né? Igual intensidade, o verde e o vermelho. E a sensação
que a gente tem, ele vira no amarelo. Então, por mais que a gente não tenha um cone específico amarelo, a combinação dos outros dois cones, né, ela vai dar a nossa percepção do amarelo. É óbvio que a gente pode ver o amarelo de uma forma diferente. O amarelo chamado dicromático, é quando ele é a combinação, né, do verde com o vermelho. Então, digamos que um verde, né, ele venha mais ou menos aqui, um comprimento de onda acima um pouco aqui do 500. E aí você pega um vermelho que está aqui um pouco acima do 600. Então, ele vai estar excitando o cone responsável pelo vermelho e o verde mais ou menos a mesma intensidade. E a sensação de percepção nossa continua sendo aqui no amarelo. No amarelo. Porque está excitando esses dois cones de forma muito parecida. Né? Tanto é que se for pegar aqui esse comprimento de onda e esse comprimento de onda, se você pegar a média aritmética deles, vai dar mais ou menos aqui. Então é a combinação da excitação desses cones, né, que te dá a percepção da cor. E esse é o que a gente chama de amarelo dicromático. Se estiver exatamente na mesma proporção e mesma intensidade, né, o olho humano não consegue diferenciar essas duas cores. Para ele é tudo amarelo. Agora, existem as anomalias da visão, né? Os daltonismos, por exemplo. Existe o chamado daltonismo monocromático, né? Onde você tem problemas aí em dois cones. Então, a inexistência de dois cones vai fazer com que você tenha uma percepção de cores dada por um cone só. Então, na verdade, você vai ver o mundo em tonalidade daquela cor. Seria meio parecido com não ter cone nenhum, né? Você só vai ver tonalidade claro e escuro. Tá? Agora, tem os daltonismos mais que são menos raros, né? São os daltonismos dicromáticos, né? Onde você não tem um dos cones. Tá? Por exemplo, o menos raro é quando não tem o vermelho. Então, quando o olho humano não tem o cone vermelho, ele vai ver as cores, né, nas tonalidades de combinação da excitação desses dois cones aqui. E a ideia é você ter uma certa dificuldade de diferenciar, né, verde e vermelho. Né? Na verdade, na faixa do verde, amarelo e vermelho. Esse aqui é menos raro, mais raro é você não ter o verde. E aí também você vai ter uma certa dificuldade de diferenciar na faixa do verde, amarelo e vermelho. Mas também tem um outro que é hiper raro, que é não ter o cone azul. Tá? Então você, sem esse cone aqui, o azul, você tem uma dificuldade muito grande de enxergar a faixa do azul para o amarelo. Isso do olho humano, né? Alguns animais eles são tipicamente daltônicos, né? Os cães, por exemplo, eles não têm esses mesmos cones. Inclusive, eles são dicromáticos, né? Os cães têm uma boa habilidade para enxergar violeta, amarelo, azul. Eles têm, na verdade, um cone responsável pelo azul e um cone que é responsável mais ou menos aqui entre o verde e o vermelho. Então, ele tem são os dois cones, né? Seria o cone azul e um entre o verde e o vermelho, que daria toda a gama de tonalidade de cores, né, para eles. Agora, como eu falei agora há pouco, alguns animais enxergam ultravioleta, alguns animais enxergam infravermelho. Então, possivelmente, eles têm cones específicos para isso. Né? Inclusive, tem um camarão que tem 12 tipos de cones. Esse é um mundo muito colorido visto por ele. Né? Borboleta tem 4 cones. Tá? E tem animais que têm bem menos. Né? Salamandra não tem cone nenhum. Vê o mundo em tom de cinza mesmo. O polvo tem um cone. Né? O gavião, por exemplo, ele consegue enxergar o ultravioleta e para ele é uma vantagem, porque ele consegue identificar, ele vai ter um cone em alguma posição aqui para ultravioleta, né? Então, se chegar um comprimento ultravioleta aqui, ele teria um cone aqui, né? Seria nessa região aqui fora desse quadro, teria um cone aqui para poder ser sensibilizado para ele poder ver, né?
Então, um gavião de longe ele consegue saber se uma presa, né, um roedor, por exemplo, passou por um determinado lugar por conta da urina. A urina reflete muito ultravioleta. As abelhas também têm essa capacidade de ver ultravioleta. Elas conseguem identificar, por exemplo, se uma flor tem néctar ou não, que depende justamente das pétalas florais, né? E essa identificação é feita pelas cores. Então, o mundo das cores é um mundo bastante rico, né? E vai depender muito, né, de qual animal está visualizando. Então, a cor é uma coisa muito subjetiva, né, para os animais, né? Vai depender, obviamente, da constituição e da quantidade de células, né? Tipos de células que você tem aí, fotorreceptoras, né, na retina. Bom, a ideia é essa aí. Então, ficamos por aqui. Um abraço.